Olá, seja muito bem-vindo ao Inspiração Social, o podcast da Estação Social, onde a gente traz aqui pessoas que estão fazendo transformação nos bastidores do terceiro setor e também quem apoia, quem faz a transformação. E hoje a minha convidada é uma pessoa muito especial, ela é a Amazônida. Sempre foi uma pessoa da pá virada, assim a gente pode dizer, que luta pelos valores da terra dela, uma mulher preta, de garra muito forte e que a gente pode dizer que é um verdadeiro exemplo para nós, para muitas meninas que vieram de onde ela veio e que hoje ela está, assim, nos holofotes. E eu tenho muito prazer em te receber aqui, Geice. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Clésia. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o convite. Espero que a gente tenha um ótimo papo e que a gente consiga criar e devanear sobre as nossas vidas no impacto social. Não tenho dúvida. Geice, faz parte da nossa experiência aqui com cada convidado, a gente oferecer para ele uma bebida de acordo com os gostos que ele tem e com que ele brifa a gente lá no nosso questionário. E eu te convido a brindar com o seu morrito, que ele já está batizado de morrito da Geice. Muito bom. Uma delícia. A base de melancia, limão e hortelã e tudo que você informou pra gente que gosta. Tá muito refrescante. Eu gosto de bebida refrescante, assim. Vem de Manaus, né? Então, tudo que for para amenizar, eu tô tomando. Para diminuir esse calor é maravilhoso. Exatamente. Geice, que alegria te receber aqui, saber que você está de volta. Você que já tem aí uma atuação marcante, não só com impacto social, mas um envolvimento muito grande no social. Esteve aí envolvida na pandemia, no SOS Amazonas, andou enfrentando aí algumas autoridades para garantir o ar para quem estava precisando. E quão significativo foi isso. Eu acho que a gente já pode começar o nosso bate-papo contando essa experiência. Como é que foi para você atuar na pandemia, onde todos tinham que estar mascarados e em silêncio? E como é que foi para você correr com tudo isso? É um tema que é muito sensível ainda para, pelo menos, todas as pessoas que trabalharam comigo nesse período. É como se fosse um grande blur, assim, na nossa memória. Porque foi muito traumático, né, Clésia, para nós que somos de Manaus, aquele período. Eu entrei de paraquedas porque eu sempre em determinado momento eu entendi que eu não podia colocar mais a minha saúde em prol do trabalho social que eu praticasse, em qualquer um deles. Eu acho que essa deve ter sido um tema que você já deve ter ouvido muito, do quanto a gente se doa demais, e acho que é natural, a gente nasce com essa pá virada, como tu bem trouxe. Mas naquele período, eu lembro exatamente, eu entrei numa reunião só para dar apoio para o time do Global Shapers, que era a organização que eu fazia parte na época, e que estava ali naquela reunião de várias organizações. E quando eu vi, eu entrei de cabeça, porque o grande problema era o ponto que eu tinha... Minha carreira era feita em cima, que era logística. Então, eu não tive como não estar envolvida. Não tive. Foi muito de instinto. Então, a gente entra numa reunião, o dia 16 foi um sábado, e a gente entra na reunião na quarta-feira, e dali muita coisa acontece ao mesmo tempo, a gente organiza tudo. O SOS Amazonas, ele foi uma coalizão de diversas organizações, porque a gente entendeu que se a gente se unisse forças, nós teríamos um impacto maior do que se cada um estivesse fazendo um pouquinho. Então, a gente uniu ali no início, acho que eram mais de 20 organizações, e a gente montou uma operação de guerra. Eu lembro que tinha Gavi, Salário Solidário, muita gente, era muita organização. Tibum... eram muitas organizações, todas muito grandes, assim, com um histórico muito grande de atuação em Manaus. Então, eram organizações que a gente já se conhecia e já confiava no trabalho um do outro. E assim a gente fez. A gente criou grupos de trabalho dentro da grande sombrinha, que era a crise de oxigênio, com lideranças, e cada uma dessas lideranças sendo especialista ou tendo muita experiência com aquilo. E assim a gente foi organizando. E eu fiquei liderando o time de logística. Então, na quarta-feira, a gente tem essa reunião. No sábado, a gente consegue colocar os primeiros cilindros em Manaus. E nós fomos o primeiro time a conseguir colocar oxigênio em Manaus. Veio num voo da Azul. A gente conseguiu acionar fornecedor, a ANAC, porque a gente precisava
a gente precisava de uma autorização de voo do oxigênio. O cilindro de oxigênio é uma carga extremamente perigosa, então ela tem todo todo um critério para poder embarcar e voar. Exato, tem a folha de processamento de como você manipula esse equipamento dentro de uma aeronave. E isso é ditado pela ANAC. A gente conseguiu, depois de uma semana, derrubar essa premissa por uma questão de emergência mesmo. O cilindro ele tinha que vir em pé. E para ele vir em pé, vocês já viram um cilindro de oxigênio, às vezes ele é do tamanho de uma pessoa, maior que uma pessoa. E só um avião cargueiro podia fazer isso. A gente não conseguia esperar por aviões cargueiros, a gente tinha que usar o que viesse. E tinha muito avião de passageiro vindo. Veio no voo comercial. Veio em voo... Os primeiros veio no voo cargueiro da Azul, mas depois a gente conseguiu derrubar. E veio todo avião que saía de Guarulhos ou ali dos eixos. Fosse Manaus. O destino era Manaus. A gente conseguiu que liberassem que eles viessem deitados. E assim a gente conseguiu que eles viessem, porque o bagageiro do voo de passageiros ele é mais baixo. Então ele tinha que vir deitado para a gente não perder tempo. E foi uma grande coalizão de que eu sempre falo assim, olha, eu espero nunca ver isso de novo em função de um problema como esse. Mas é muito importante a gente entender que as grandes empresas da aviação do Brasil se uniram e disseram, não, é meu concorrente, mas se o dele vai sair mais cedo, manda pelo dele. A gente conseguiu negociar com todas as companhias aéreas. Eu tinha um saldo gigantesco de viagens grátis. Depois de um tempo, eu fiquei numa taxa social, que eles chamam de taxa social, tarifa social. Mas, assim, eu tinha as grandes companhias aéreas todas dentro do mesmo grupo de WhatsApp. E o armazém, a gente tinha um armazém base em São Paulo também, que foi, assim, um time maravilhoso, que ajudou, assim, tremendamente. Se não fossem eles para organizar toda a carga, a gente não tinha conseguido, porque são muitas fases, gente, para você colocar uma carga dentro do avião e ela sair. É muita coisa para ser feita, muita documentação para ser entregue, e é muito criterioso, porque tem que ser. Né? A gente está falando do avião, só ele por si só... de um transporte para salvar vidas. E só ele por si só já é muito perigoso. Então, botar mais uma carga perigosa dentro dele é ainda mais criterioso. Então, foi um caos. Foram, assim, as 2 primeiras semanas a gente não dormia, porque eu tinha carga chegando o tempo todo e eu tinha que estar no aeroporto para receber. Por que eu ou alguém do time tinha que estar? Porque se chegasse qualquer carga de oxigênio em Manaus... que não tivesse alguém para receber, mesmo que ela tivesse direcionada para alguém, identificada, o governo ele poderia fazer a retirada desses cilindros e fazer a distribuição. Essa foi uma regra que eles bateram, até porque vinha muita doação e para liberar as pessoas de enviarem. Só que o que eles recolhiam, a gente não tinha informação de para onde iam. Então, a gente ia e fazia questão de estar lá para receber, porque nós tínhamos um mapeamento de todos os hospitais de Manaus. A gente tinha um time, um call center, só para ficar em contato com os hospitais, organizações de apoio a pessoas idosas, organizações de apoio a crianças vulneráveis, que estivessem em iminência de precisar de oxigênio. E a gente sabia exatamente o consumo dessas organizações, de grandes hospitais que são maternidade, pronto-socorro e pronto atendimento. A gente tinha alguém lá para nos passar as demandas. E não só de oxigênio, mas de todo o resto. Para vocês terem ideia, chegou demanda para a gente de papel A4, porque não tinha mais papel A4, e para você fazer uma demanda, abrir uma solicitação de papel A4 era um caos, e estava tudo um caos, e não tinha papel A4 para fazer, sei lá, requisição de exame, de envio de pacientes de um lado para o outro. Procedimentos no geral. Então, foi esse caos, assim, foi uma operação que durou 6 meses, porque os cilindros, a gente tinha que devolver as carcaças de cilindro de oxigênio. Então, era tão organizado que a gente sabia exatamente onde estavam todas as carcaças, para quais municípios tinham ido. A gente atendeu todos os municípios de Manaus. A gente fez uma parceria muito interessante com eu acho que é Grupo Fera da Polícia Civil. Eu sei que é a Polícia Civil, eu não lembro exatamente qual é o grupo tático. Eles foram, assim, maravilhosos com a gente. Chegava a carga, eles iam comigo para o aeroporto para receber, porque, infelizmente, a gente também sofreu com a violência dessa carga ser usurpada pela sociedade civil.
Então, a gente tinha esse apoio deles. Eles diversas vezes disponibilizaram, inclusive, o helicóptero deles para fazer atendimento mandar mais rápido para municípios que fossem mais próximos e tal. Então, uma grande coalizão de transportadoras. A gente tinha um grupo só com as transportadoras e aí mandava lá a demanda e cada um ia mandando como podia um veículo. Então, foi um caos, mas um caos muito organizado. A partir do momento que o caos chegava na nossa mão, a gente conseguia organizar muito bem. Baseado em muita fluía muita confiança entre nós e muita vontade de fazer acontecer. Muita vontade de entregar o que a gente queria entregar para a nossa cidade, para o nosso estado, né? E, assim, sou muito feliz com o que a gente conseguiu. Eu, até hoje, tenho 1 milhão de mensagens no WhatsApp que eu não consigo ver, não consigo abrir até hoje. E tá lá, eu não tenho vontade eu não consigo nem rolar. Não consegue reviver tudo isso? Não consigo. Foi muito pesado. Eu espero que a gente nunca passe por isso de novo. Hoje eu entendo que... Eu lembro, até falei isso num curso que eu fiz, que todo livro que eu li, toda pessoa que eu conheci, toda sala que eu entrei para que eu estivesse pronta para quando o Manaus precisasse de mim. E eu acho que eu consegui cumprir o meu papel. Queria ter feito muito mais. Faltou muita gente que a gente pudesse alcançar, mas a gente alcançou muitos também. Assim, foi muito traumático na tratativa com as pessoas também. No desespero, a gente vê o melhor e o pior das pessoas. E eu vi o pior de muita gente. E foi um período assim que, enfim, me moldou. Pediu muito de nós, exigiu muito da gente. Acho que mostrou muito a fragilidade do ser humano e o quanto que você, ser humano, importa. Totalmente. Ensinou muito a gente esse período. Totalmente. E entender que o outro é falho, que a gente vai falhar também, e que isso é viver, né? Isso é o mundo, isso é a humanidade no seu melhor e no seu pior, assim. Obrigada, querido. No seu melhor e no seu pior. Sim. Então, mas assim, não é nada, nenhum arrependimento, volta e meia eu digo assim, eu nunca mais faço isso, o que é uma completa mentira. Porque se Manaus precisar de mim de novo, eu vou estar lá. Tudo vai parar de novo, a gente fala isso. Eu vou estar lá, eu espero não precisar, mas eu vou estar lá. E, assim, enfim, graças a Deus passamos por isso. Agora é buscar meios para que a gente não seja esse refém novamente. E que o restante do país nos veja não só nesses momentos, não lembre de nós somente nesses momentos de crise, sabe? É muito triste para mim, como alguém que permeia em alguns campos nacionais e internacionais, entender o quanto o Norte é esquecido pelo meu próprio país. É muito triste, eu não vou dizer desmotivante porque nada me desmotiva, mas é muito frustrante. É muito frustrante. Depois disso, assim... eu partilho desse sentimento. O meu papel... Eu foquei muito de colocar mais pessoas do Norte em todas as redes que eu faço parte. Porque nunca vai dar... Mesmo quando tem muitos de nós lá, ainda assim não é o suficiente, sabe? Então, de que forma a gente hackeia esse sistema para que a gente consiga ocupar determinados espaços de decisão? Tem muito pouca representatividade nossa por aí. Quase nada. Isso é verdade. Eu estava conversando hoje pela manhã com umas colegas de uma instituição que pediram uma reunião comigo. E eu falei, olha, na rede X, que eu faço parte, que é uma rede gigantesca, quando eu entrei só tinham 4. Era eu mais 3. Então, é um absurdo. Uma rede de um tamanho como esse, há 4 anos atrás, 4 anos atrás, ter 3 manauaras. A gente está falando da Fundação Lema? Estamos falando da Lema. E hoje isso já mudou, assim, vem mudando, né? Sim. E porque eu faço questão de falar sobre isso. Olha, isso não é... Que diversidade é essa, sabe? Então, é importante a gente estar nesses lugares. Assim, eu falo mesmo. A gente precisa ocupar esses espaços cada vez mais. Total. Porque a gente é do Norte, a gente é forte, mas não só por isso, mas há muito do que se ensinar nesse Brasil. Total. E a gente precisa do restante da população, né, Clesley? A gente pode fazer muito sozinhos, a gente pode, mas se a gente tiver o apoio dos outros, a gente vai fazer muito mais. E é isso que uma nação precisa entender sobre si mesma. Entender sobre si, sobre quem são essas pessoas e quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo. Reconhecer suas potencialidades, o seu valor, inclusive, nisso a gente tem isso muito cultural
né? Eu acho que a gente precisa ser mais bairrista. Eu falo isso sempre. A gente precisa ser mais bairrista, sabe? Então, acho que assim, rodando aí o Brasil também em alguns eventos, palestrando e trazendo isso para nossa realidade, a gente vê que quando alguém vê, nossa, você veio de Manaus e tal, aí falam da nossa distância do resto do Brasil, mas sempre vem o episódio de pandemia, né? Sempre vem a primeira pergunta categórica, foi aquilo, tudo meio foi, mas a gente tem outros destaques para apresentar o resto do Brasil, isso é muito importante. E trazendo para essa nossa realidade, esse projeto todo grande que se virou na pandemia, ele teve outra forma de atuação, continuou vivendo em algum outro projeto social? O SOS Amazonas? Sim. A gente manteve ele por pelo menos um ano, porque a nossa campanha ela viralizou. A nossa campanha, ela foi a campanha que o Whindersson Nunes viralizou. Então, a gente arrecadou muito dinheiro. Depois dele veio o Paulo Gustavo, vieram os outros... O Whindersson... Os dois... Eu não vou me lembrar agora, gente, porque realmente virou um blur na minha mente. Tem muita coisa que eu realmente não lembro. Porque eu fiz questão de esquecer mesmo. Mas o nome forte é o Whindersson. Então, depois que o Whindersson compartilhou, eu lembro que eu recebi 60 cilindros da cantora Isa, que até hoje eu não sei para onde foram. Tive que mandar vir de Belém. E, enfim, veio via FAB. E aí, sumiu. Mas... O Whindersson foi a pessoa grande e foi aquela campanha dele, que acho que todo mundo se lembra. Foi o grande mobilizador. Foi o grande mobilizador. E, então, esse dinheiro, a gente usou ele muito dentro do coisa. Teve uma grande confusão de contas bancárias, porque, coitados de nós, as nossas contas das nossas organizações, que movimentavam, sei lá, R$2.000 por mês, né? As continhas das ONGs. De repente, milhões. Eu lembro que a gente ficou com 2 ou 3 contas bloqueadas durante, sei lá, mais de um mês. Porque a conta deu uma grande falha. A gente tentava falar até com o Banco Central e não conseguia liberar. Então, muita coisa foi ficando no meio do caminho. E aí a gente foi... Mas usamos quase tudo durante enquanto tinham estoques, né? Porque chegou um momento que não tinha mais. Aí foi quando a gente comprou as carretas de oxigênio líquido. A gente comprou 4 carretas de oxigênio líquido. A gente comprou 4 mini-usinas, se não me engano. Cada uma foi doada para um hospital fundação de Manaus, porque isso era uma questão também. A gente tinha que doar para uma fundação, porque se a gente doasse para um hospital 100% público, corria o risco de não haver a manutenção daquele equipamento. Então, a gente selecionou 4... Acho que eram os 4 únicos em Manaus. Não me lembro, não tenho mais certeza. Fundação Getúlio Vargas, Adriano Jorge... Eu lembro só que foi Secom, não, Getúlio Vargas, Tropical e Beneficente Portuguesa. E aí eu não lembro qual é o quarto. Ou se eram só esses 3, tá? Vou ficar devendo. HUGV, pode ter sido? Eu não sei. E não me lembro, não me recordo mais. Esses 3 eu tenho certeza. E as carretas de oxigênio, foram 4 carretas. E quando a gente conseguiu comprar, a gente ficou assim, meu Deus, a gente... conseguiu trazer 4 carretas de oxigênio. Rompeu a vida aí. Meu Deus do céu. E assim, quando as carretas chegaram, aí foi o alívio. Porque a gente estava trazendo cilindro a cilindro. Eram muitos cilindros, vinha avião com 80, 100, 200 cilindros. Mas quando você traz a carreta de oxigênio, isso é incontáveis os números de cilindros que tu consegue fazer com uma carreta. E aí foi quando a gente conseguiu... E aí já foi equilibrando, foi quando o governo conseguiu agir também. E aí isso foi... Houve esse equilíbrio, e aí a gente começou a fazer o mapeamento de... Ainda temos um pouco de dinheiro, como é que a gente faz? Aí a gente começou a comprar cestas de mantimentos para determinados bairros. A gente mapeou bairros, através também de alguma organização que já atuasse ali. E atender outras vulnerabilidades, exato, né? Exato. Até porque ali, Clesley, ainda tinha muita gente que não estava mais trabalhando. Que ainda não tinha voltado ao trabalho, perdeu o emprego e não, ainda era lockdown, ainda não estava liberado as coisas. Isso foi ali, segundo semestre de 2021. Eu lembro que o Nascer, na época, ajudou a Brasel e a Associação de Restaurantes, né, cadastrando os garçons, com a equipe toda ali, que foi beneficiada também. A gente foi um ano muito difícil para a cidade, né? Então, esse dinheiro foi usado assim. Fizemos a prestação de contas, porque tinha que fazer toda a coisa com a Receita Federal também, porque a Receita Federal não entende que isso foi doação. Impostos ali. Não, e era
era muito dinheiro, então era muito imposto. E a gente tinha que ter essa reserva para pagar, porque nós estávamos fazendo tudo através do CNPJ das organizações por uma questão de... Calamidade pública. E de controle contábil mesmo, né? Não dava para botar o CPF de alguém para ficar recebendo esse bando de dinheiro. Então, a gente, por uma questão de controle, usou os CNPJs. Então, tem que pagar o imposto direitinho. E também a retorno, como eu te falei, as carcaças. A gente teve que retornar essas carcaças. As gaiolas que vinham os primeiros os primeiros cilindros, a gente teve que devolver essas carcaças, essas gaiolas. Então, tem toda uma tratativa. Acho que ficou em operação pelo menos 1 ano, Clesley, todo esse movimento para conseguir fechar o ciclo, para conseguir pagar todo mundo, organizar tudinho e não ficar nenhuma pendência para as organizações, que era uma das nossas maiores preocupações. Fora isso, tinha vida pessoal, profissional, tudo acontecendo. Tinha tudo ao mesmo acontecendo. tempo. Eu ainda passei por uma cirurgia no 2º semestre. Meu Deus. Tudo acontecendo, não tem espera, né? Mas, graças a Deus, enfim, conseguimos sair da melhor forma possível. E, Jayce, como é para você ser uma mulher preta que ama a Amazônia, vir de onde você veio e hoje inspirar tanta gente, apoiar a turma do Sou do Monte, atuar em projetos sociais e trazer todo esse movimento para ti hoje? Como é que você se enxerga no meio de tudo isso? Num grande redemoinho ou em algo Eu não me enxergo, eu tô nesse redemoinho que eu não vejo nada, eu só vou fazendo. É muito difícil, né, Cleia? Acho que para ti também deve ser muito difícil você entender o tamanho do teu impacto na vida das pessoas. E a gente só consegue entender isso quando alguém me falar. Porque para mim é só mais um dia que eu tô vivendo, que eu tô fazendo, que eu tô conhecendo, que eu tô conectando pessoas. Assim, eu sei da minha importância. Isso é um processo terapêutico também, de entender o valor que eu tenho para mim e para as outras pessoas. Mas é muito maluco você ouvir essas coisas. Hoje de manhã, nessa mesma reunião, tinha uma moça paraense, ela pediu para conversar comigo depois da reunião, e a gente conversou, e ela falando umas coisas para mim, eu falei, meu Deus, mas eu só tô trabalhando. Só tô fazendo o que eu gosto e pronto. Eu tô trabalhando. E não que os outros não estejam, não sei o quê. Eu não sei, eu acho que... Enfim, eu entendo que eu recebi uma missão e eu oro todo dia só para não pirar. Na minha só para conseguir dar conta de tudo. Faço as minhas preces de acordo com a minha boa religião e peço ajuda a todos os outros, que eu não tenho questões, de entender que beleza, se esse é o caminho que Deus ajuda. Que eu tenho que trilhar e que me demandaram para trilhar, que eu consiga fazer ele sem me sacrificar, assim. Eu vejo tantos de nós, tem uma conversa com uma amiga minha que a gente sempre tem, que é, poxa, os nossos estão morrendo tão cedo por questões diversas, por doenças que antes você não via em pessoas tão cedo, questões mentais, e eu só peço e tento fazer o máximo possível por mim mesma também, para que eu não pire. Para mim é uma honra. Para mim, eu jamais vou reclamar disso. Eu não sei se é diferente. Que legal. Deus sempre olha pra gente do jeito certo. Espero que sim. Eu não tenho dúvidas disso. E sabe de uma coisa, gente? A vida, ela nunca entrega a conta na mesa errada. Ela sempre dá o retorno. E acho que olhando a tua trajetória, a gente vê o quanto você é abençoada, o quanto que o Deus e o universo te devolve. Então, assim, você alcançou aí, há menos de 1 ano, o Tivni. Sim. Que acho que, assim, olhando para nossa realidade aqui no norte, e vendo quantas pessoas já alcançaram isso, sabe? Porque às vezes parece algo tão distante, mas você lutou, conseguiu, mas tem muito de Deus abençoando e fazendo esse caminho acontecer. É uma piadinha que a gente faz lá em casa, que tudo a gente é meio mórbido na minha casa, porque a gente vem de um lugar de muita escassez. Então, a gente fala assim, puta... desculpa. Ai, meu Deus, esse aqui eu vou precisar de um pouquinho de sorte. Aí a minha mãe e minhas irmãs, eita, agora ferrou. Porque sorte é um negócio que a gente não tem. Aí a gente tem essa piadinha ridícula, horrorosa dentro da minha casa. Mas o que eu busco, Clesley, é que não seja tão doloroso assim para os outros, sabe? Porque para mim foi muito doloroso passar no Tivni. Foi muito desgastante.
E eu não Conta quero. pra gente como é que foi estar lá, no meio de Foi inúmeras ótimo. nações. O Tivini é um programa de bolsas de estudos dada pelo governo britânico para jovens de lideranças expoentes de determinados países para irem cursar o mestrado na Inglaterra. E aí a maioria das universidades da Inglaterra são contempladas, então você se aplica para as universidades e você também se aplica para o processo de bolsa. E o processo de bolsa é bem mais complicado do que as universidades. Eu tentei 2 vezes e passei apenas na segunda. E na primeira eu fui aprovada por todas as universidades que eu me apliquei, na segunda também, mas você tem que ser aprovado no processo de bolsa. Ele é um processo muito difícil, muito desgastante, é 1 ano de processo, mas, por exemplo, eu me preparo para aplicar para ele desde 2019, que foi quando eu descobri ele. Essa bolsa, ela é muito boa porque ela é completa. Ela é uma das poucas bolsas que é 100%. Eles pagam pelo teu curso, pagam as tuas passagens, custos de visto, pagam a passagem de ida e volta para o Brasil, e uma bolsa mensal para o seu custo de vida. Sustento. Que hoje já não é mais suficiente pela realidade do mundo. É uma bolsa que não sofre tanto ajuste assim. Há uns anos atrás ela era desejadíssima porque você tinha uma vida plena na Inglaterra. Hoje isso não é mais uma realidade, mas ainda assim é uma bolsa extremamente completa e muito boa. E são alguns processos para você se aplicar. Você tem que ter X horas de trabalho, você tem que ter comprovantes de questões de liderança. Além do idioma. Além do idioma. Então, é um processo, uma coisa que você tem que trazer para que eles entendam que, sim, você é uma pessoa... Tem que provar que merece. Entendeu? E esse provar que merece, ele é muito cansativo. Ele é muito cansativo. Do primeiro ano que eu não passei, eu fiquei muito mal. Falei, meu Deus, se eu não mereço... Eu quero saber quem é que merece. Porque se eu não tô... Porque se eu não tô merecendo... Que é isso, né? Tanto que eu já fiz, tanto que eu já me entreguei. Assim, brincadeiras à parte, você se questiona, né? Você se questiona toda a sua trajetória. Uma das coisas que eu sempre falo para quem vai tentar o Tivini não é o seu padrão de qualidade. O Tivini não é... Ele não é o selo de que você venceu. Ele é mais uma certificação ali. Mais um passo da sua trajetória de sucesso. Mas ele não é ele que dita, olha, essa daqui é bem sucedida, essa daqui não. Então, não olhar para esse lado, porque eu olhei para esse lado e eu fiquei muito mal. E eu não indico isso para ninguém. Mas, assim, foi muito bom, é uma experiência maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito bairrista. A gente estava falando que a gente precisa ser bairrista. O meu processo de fazer com que meus conterrâneos sejam bairristas é sendo muito bairrista do lado deles. Para mim, nenhuma cidade é melhor do que Manaus. Nenhuma culinária é melhor do que a de Manaus. Nada é melhor do que Manaus. Eu estou em Manaus, eu reclamo de algumas coisas, eu vou reclamar. Mas eu vou reclamar pior ainda se eu estiver em outro lugar. Então, por um tempo determinado, para mim foi ótimo. Mas é óbvio que tem pessoas que se adaptam muito bem, que adoram. Eu não morava em Londres, eu morava numa cidade chamada Brighton, que fica 1h20 de Londres de trem. Era muito pertinho, minha cidade era de praia. Mas é um frio, meus amigos, que não tem... Que não dá pra ir pra praia. Não dá pra ir pra praia. Você vai pra praia pra ficar triste. Pra olhar e pensar nas suas notas, pensar no texto que você não conseguiu entender. Mas para alegrar, não acontece. Então, no verão, você tem um mesinho de sol e dá para entrar na água. Um mês, o ano todo. Mas, assim, uma cidade linda, não posso negar a qualidade de vida. Você pegar uma bicicleta e ir para qualquer lugar da cidade. Qualquer lugar da cidade, você chega em 15 minutos andando de bicicleta, você pode sair e voltar a qualquer hora. Rolou esses passeios de bicicleta? Muito. Eu só andava de bicicleta, porque é mais barato. É a vida do estudante. É mais barato que o ônibus, então você pega a bicicleta, mas você faz muita coisa andando também. É uma cidade que você faz... Um país que você tem o costume de fazer muita coisa andando. Tive até essa conversa esses dias com o meu chefe, porque eu queria... que eu devo me mudar para o centro em algum momento. E eu falei que eu escolhi o centro porque eu quero ter essa sensação de fazer as coisas andando na minha cidade. Quero ir numa feira, quero ir no mercado, numa academia, andando. Infelizmente, no meu bairro, eu não consigo fazer isso. Eu moro no Zumbi dos Palmares. Sou criada e moro lá desde sempre. E amo meu bairro, mas eu sei que eu não posso
sair... Não tem essa liberdade. Não posso fazer as coisas andando. Tem várias coisas de trânsito, exato, é um fator. Exato. Violência. A gente não pode negar, infelizmente. Mas foi maravilhoso, foi um ano lindo, conheci pessoas incríveis, assim, do mundo todo, mas principalmente do Brasil. Legal. Tinha quantos brasileiros nesse... Na minha turma éramos 38. Nossa, tava puro suco do Brasil. Mas são mais de 1.000 bolsistas. Então, e nosso número vem diminuindo. Geralmente eram 60, diminuiu para 38. Não sei quantos estão nesse cohort de agora, que a gente ainda não conseguiu ver o número cheio. Mas éramos 38 na minha turma, 4 de Manaus, o que foi uma coisa inédita, nunca tinha acontecido. 4 de Manaus, mas que moram aqui em Manaus. Que moram aqui. 4 manauaras morando aqui. Duas belenenses. Então 6 pessoas do norte. Muito boa e carimbó. Demais. E quando sentava nós, uma das belenenses estava sempre com a gente, sentava nós 5 para falar em amazonês, em nortista. Era uma loucura. Eles não conseguiam, eles ficavam abismados com o tanto de égua que saía da nossa boca, enquanto mano a mano a gente falava sem ser da forma que o sudestino usa, né? Então foi muito interessante estar lá com este número de pessoas. Eu também digo que a minha experiência lá eu consigo ver ela também de uma forma tão boa, porque na minha cidade eram 7 brasileiros. E desses 7, 3 estavam com cônjuges. Então, a gente se tornou 10 pessoas, uma comunidade de 10 pessoas. Então, isso era maravilhoso. A gente conseguia fazer, sei lá, Natal, aniversários, conseguia se reunir para fazer a nossa comida. Então, isso fez com que... O que foi esse intercâmbio cultural? Porque várias nações, comida de todo canto. E aí reunir com a galera do Oriente Médio e traz alguém ali do Ocidente. Os latinos em si, a gente é um povo muito acolhedor. Então, todos os outros países se apaixonavam pela gente. Queriam estar perto de nós, não só dos brasileiros, mas todos os latinos. A gente teve uma comunidade latina muito forte também. A gente se conectou de uma forma muito bonita na nossa cidade, né? E a gente fazia tudo junto. E as pessoas queriam estar perto da gente. Então, tudo que as nossas bebidas, as nossas comidas, as nossas músicas... As pessoas queriam receber a forma como a gente recebe, tipo, o abraço. A nossa energia que é boa. A energia. Então, eles falavam muito sobre isso. Era sempre, a gente tem que ir quero marcar alguma coisa entre os brasileiros e os X. Os países, e davam um país. Tinha colombiano, tinha chileno, tinha gente... Não tinha chileno, sabia? Acho que era o único país... A gente fez esse levantamento. Acho que era o único país que não tinha da América Latina na nossa cidade. A gente se conectou muito... Assim, os amazônicos, né? Venezuelanos e colombianos. A gente era um match, assim, perfeito. Turma da Amazônia legal ali, envolvida. Era um match perfeito. Colombianos, brasileiros e venezuelanos. Assim, a gente é muito... A energia é um caos muito parecido. Ali, né? É um pirão legal. Exatamente, exatamente. Mas com os demais também a gente teve essa conexão muito boa. E a gente adorava, assim. Era muito interessante ver como as outras pessoas orbitavam a gente. Não tem como ser. Mas queria reforçar que o ouro dessa experiência foram esses 38 brasileiros. Assim. É impressionante o quanto a gente é brilhante. E o quanto nós, como país... O potencial que se tem. Somos avançados demais, Clédley. Nós somos muito avançados. A gente chegava em... Isso era um comentário que você vai ouvir de todos nós. E de diversas áreas, para chegar a debater alguma coisa em aula. Aí ficava até chato. No Brasil a gente já faz assim, assim, assado. No Brasil a gente teve uma coisa parecida. No Brasil a gente... Isso envolvia impacto social? Também. O que de impacto social tu conseguiu medir nesse intercâmbio cultural todo que a gente já está mais à frente que as outras nações? Os nossos programas sociais são muito, muito mais organizados e muito mais efetivos. A nossa consciência social, por incrível que pareça, ela é muito mais desenhada. E, por exemplo, as nossas questões de conhecimento de raça e classe são muito mais avançadas do que em qualquer outro país.
O Brasil é muito bem muito mais organizado inclusivo. em questão de raça. Os nossas concepções de negro e pardo preto e pardo dentro do grupo de negros. E indígenas serem considerados também dentro dos nossos... padrões raciais. Isso. E de IBGE, de controle de dados demográficos, que falo. Então... Isso explodir a cabeça de muita gente. Por exemplo, um país como a Índia, que tem diversas comunidades dentro dela também. Para eles era uma loucura quando a gente falava, não, a gente tem assim, assim, assado, a gente consegue se identificar, a gente sabe quais são as etnias, obviamente muito apagamento, mas o pouco que a gente sabe é muito perante os outros. Assim. Um entendimento por questões de gênero também muito forte, apesar de todos, repito, apesar de todos os nossos problemas, a gente é muito avançado, muito, muito avançado. E com certeza as questões de entendimento social, de entendimento qual é o papel do poder público para enfrentamento de diferenças sociais e de crises sociais que nós temos, o SUS, como que o SUS se encalacra em diversos outros pontos de vulnerabilidade social do nosso país. A gente tem uma ministra indígena. Então, isso é acho que só Colômbia. É o ápice da representatividade. Acho que só Colômbia tem uma ministra indígena também. Então, é um negócio assim, um Ministério de Igualdade Racial. E quando você levava Manaus para a mesa, qual era a reação dessa turma toda, saber que você vinha da Amazônia, eles que é tão desejada? Eles ficavam malucos, assim. Eu gostava, toda hora eu estava mandando mostrar foto. Joias. Exatamente. Eles ficavam muito fascinados, assim, com as coisas. Eu falava assim, não, isso aqui é, sei lá, isso aqui é madeira olha, isso aqui é pau Brasil. Aqui. Isso aqui é tucum. Aí eu ia explicando para ele, isso aqui é pintado naturalmente. E aí eu lembro que você, de fato, carregou o Amazonas e Manaus dos pés à cabeça e fez questão de... Eu não sei se é diferente, Clédio. Eu acho que para mim foi... Eu tô falando e tentando lembrar de se eu tinha uma referência. Nossa... Quando eu estava nesse momento de pesquisar sobre coisas, quando eu estava nesse momento onde eu era só uma adolescente lá no Zumbi, tentando ver as coisas, eu não me lembro. Eu não me lembro de ter um de nós falando sobre isso, sobre nós, nos espaços, nesses espaços. Tem que ser nós por nós. Então, a gente tem que falar e a gente tem que tomar posse desse protagonismo, sabe? Eu fico muito mal de ver alguém nosso que alcança determinados espaços e a primeira coisa que chega para essa pessoa, olha, eu sou de Ace, eu sou de Manaus. Isso tem que ser a primeira coisa que você tem que falar do seu território. Porque você vai chegar lá, você vai dar um show, eles não vão pensar que você é de Manaus. Sim. Eles vão te dar vários territórios, mas não vai ser o norte. Eu passei por isso. Eu fui a Brasília para uma palestra no evento para o terceiro setor e eu fui com a bandeira do Amazonas no ombro. Então, assim, isso foi a sensação. Foi um evento muito bonito. E eu faço questão também de levar isso, mas assim, a gente ser daqui é fantástico demais, é fenomenal. E quanto você tem de bagagem agora, depois que levou Manaus para a Europa e fez todo esse sucesso ali, falando, e aí chamou até a atenção da Emma Watson, como é que foi para ele? Não chamei atenção nenhuma da Emma Watson. Uma encarada da Emma Watson. Assim. Ela tava com muito medo da gente atacar ela, porque eu tenho certeza que nós estávamos olhando para ela com a pior cara possível. Ela teve certeza que a gente ia atacar ela, coitada da Emma, oh, meu Deus. Mas foi assim... Eu sempre quis ter essa experiência internacional. Eu sempre quis me testar para entender se eu conseguiria passar as minhas ideias em outro idioma. Ou não só em outro idioma, mas em um lugar onde a cultura das pessoas não é a mesma que a minha. Então, que não há porque por mais que sejamos diferentes do nosso território, se eu chegar no Rio Grande do Sul para falar sobre as nossas questões aqui, haverá uma correlação. Haverá uma conexão ali. Mas eu não... Porque nós somos uma mesma nação. Então, eu queria entender se eu conseguiria ter essa conexão com essas pessoas fora. Todo mundo enxergava, se era o mesmo conceito. Exatamente. E eu acho que eu tive. Eu tinha muito feedback... assim, na Inglaterra, as pessoas elas engatam da graduação no mestrado direto. Porque eles não conseguem emprego se eles não tiverem mestrado. Então, a minha turma era, sei lá, 70% muito jovenzinho. Então, eles
quando eu chegava e falava das coisas e debatia com o professor e trazia esses contrapontos de sul global, para eles era maluco, assim. Então, eles, principalmente criava as meninas... um triplex da cabeça da galera logo. E encontrar as similaridades. Por exemplo, eu via muita conexão entre nós e as pessoas de países da Ásia. Indonésia, Tailândia, Malásia. Eles têm a gente tem uma conexão com eles de questão geográfica muito parecida. E problemas sociais muito parecidos também. Então... Eu lembro de uma vez, uma colega da Indonésia, ela é de um grupo indígena de lá, das ilhas, e eu lembro nem lembro o que eu estava falando, só lembro dela chegar para mim e falar assim, nossa, Geis, é igualzinho no meu território, na minha comunidade. É exatamente esse problema. Eu nem me lembro o que era, mas eu falei, mas como assim? Aí ela porque tem o nosso geografia. Aí foi quando eu fui entender que a Indonésia é muito parecida com a Amazônia. A gente está exatamente na mesma linha. E aí a gente começou a trocar muito sobre as nossas similaridades, assim. Então, já pensa em dar essa volta, assim, na Ásia? Eu adoraria. Eu falo para elas que eu vou pingar no país uma da outra, porque elas estão uma do ladinho da outra, para fazer. Eu adoraria. Eu acho a Ásia, assim, absurdamente linda, cultural. Eu quero muito fazer, em algum momento, uma viagem longa passando por esses países, porque são países... de novo, a similaridade de culturas também. Eles são muito ricos culturalmente, de uma cultura muito milenar, né? Assim como nós, como os nossos povos indígenas A ancestralidade é muito forte. Muito forte, a conexão deles, os costumes deles são milenares, assim como os nossos. Então, acho que a gente cria essa conexão muito forte, assim. Eu criei uma conexão muito legal, assim, com os latinos e as pessoas de Ásia, assim. Que bacana. E qual foi a tua base de estudo nesse mestrado por lá? Eu estudei foi desenvolvimento sustentável. Eu queria unificar minhas carreiras, a carreira social e a carreira profissional. E aí eu estudei eu estudei na Universidade de Sussex, e na Universidade de Sussex esse curso de desenvolvimento sustentável ele está dentro da Business School. Então, a gente tem um olhar de desenvolvimento econômico e análise e proposição de políticas públicas. Então, tipo assim, vamos pensar o desenvolvimento a partir de um viés de sustentabilidade e como é que a gente implementa isso, porque essa universidade ela tem um pensamento muito progressista e muito de colaborativo, de que não há setor privado e setor público de formas diferentes. Eles têm que andar de mãos dadas. Exatamente. Então, de que forma a gente consegue fazer essa conexão? Exato. Então, foi o curso que hoje eu acho que eu teria escolhido outro curso em uma outra universidade, mas mais porque eu sou muito fã de uma outra pesquisadora e depois eu usei o trabalho dela na minha dissertação. Mas eu adorei meu curso, eu acho que foi muito bom. E me entregou o que eu queria, que era conseguir unificar essas duas carreiras e eu conseguir fazer essa transição para um lugar de maior tomada de decisão. Assim. Nossa, eu já fico imaginando quais são os próximos passos aí para trabalhar e medir impacto social em cima disso. E vamos falar de TEDx. Como é que estão os preparativos para esse evento? TEDx, porque a gente está no Brasil. Isso, TEDx Manaus está chegando. A gente começou a divulgar os nomes ontem. Que legal. Eu sou uma das produtoras do evento. O TEDx surgiu de alguns anos na nossa vida. A gente tentou encontrar ali o que fosse melhor para nós, como pessoas do território, para entregar para o território. Então, aí, depois de muito trabalho, porque o TEDx você tem que submeter a aprovação para o headquarter, né? Não é só simplesmente fazer, tem toda uma inscrição, uma justificativa do porquê você... do porquê você é alguém que consegue entregar um evento como esse, porque é um padrão de qualidade internacional, uma marca reconhecidíssima internacionalmente. Então, há um padrão que você tem que seguir. Então, tem todo esse processo. A gente vinha nesse namoro de vamos submeter, não vamos submeter. Nunca teve o TEDx Manaus. E a gente queria o Manaus. A gente queria, porque o TEDx pode ser
alguns territórios, né? Pode ser um bairro, pode ser uma escola, uma universidade, e a gente queria o da cidade. Queríamos fazer em outubro, pelo aniversário da cidade, e a gente pensou muito nessa... Vários significados. Muitos significados. A gente é apaixonada por Manaus, assim, todo o time. Um time de lideranças de 5 mulheres incríveis. A Odenilze, Maria Cecília, a Eduarda e a Suelen. A Suelen esteve aqui com a gente na semana passada. Teve aqui também. Suelen é maravilhosa, sou uma grande fã. Eu sou fã da Suelen desde o dia 1. Um dia a gente conta essa história. Tudo bem. E aí a gente conseguiu conceber aos trancos e barrancos. A gente ainda não consegue... Sempre com muita luta, né? Muita. A gente vai ter que botar dinheiro do nosso bolso ainda. Mas a gente acredita muito de que é uma plataforma muito importante para dar voz para os nossos, sabe? E a gente queria, inclusive, que fosse Manaus, porque a gente queria falar das pessoas do nosso território. Porque se você é o TEDx Brasil, você vai falar e você tem que falar dar voz para todas as pessoas do Brasil. Então, você tem que garantir que essas vozes serão escutadas. E quando a gente tem um tão grande assim, como esse é só um exemplo, tá? De Brasil, muita voz se perde, porque é muito grande. Então, a gente queria Manaus para funilar mais. Ainda assim, é muita gente, graças a Deus, que a gente tem muito talento, a gente tem muita gente incrível, mas já funila um pouco mais e empodera a gente para conseguir entregar melhor direcionamento. O TEDx ele acontece no dia 31 de outubro, vai ser no INPA, no auditório do INPA, que é a coisa mais linda do mundo, dentro da reserva, lindíssimo. Os nomes das pessoas começaram a ser divulgados ontem, já saiu o nome da professora Lúcia, o nome da Gabi, que são 2 mulheres de diferentes atuações. Eu estou meio que de Gabi hoje aqui. Essa trecho da música da Gabi. Eu sou do norte, meu Que sotaque coincidência! Ela foi anunciada hoje. Que legal. É uma jovem artista talentosíssima, uma voz, um poema tão lindo, né, na sua escrita, tão apaixonado também pelo nosso território. Professora Lúcia é alguém que... E aí eu vou engatado do porquê esses nomes. Professora Lúcia é uma mulher que não é de Manaus, mas é uma mulher que já mora aqui há 1 milhão de anos e que revolucionou onde ela tocou. E isso é lindo. E isso era o que a gente queria contar, porque Manaus é esse território, né? De receber pessoas e dar lugar para essas pessoas, dar um caminho para essas pessoas. E o nosso tema é embarque. Então, porque a gente está sempre embarcando aqui no nosso território, né? A gente precisa embarcar para ir para todos os lugares que a gente precisa ir. Entrando nos nossos bons barcos, nas nossas boas lanchas e indo rodar o nosso Amazonas. Então, o tema era embarque, pelo ir e vir dos barcos e também para contar essa história tanto das pessoas que chegam a Manaus, mas daquelas que estão aqui desde sempre. E para onde elas vão. O que elas fizeram. Então, a gente fez o que elas fizeram principalmente para engrandecer esse lugar, né? Então, em diversas atuações. Então, a gente está muito feliz. Está bem diverso. Acredito. Tá muito bonito, assim. É porque a gente não pode... Tem que esperar sair. Mas já garanti a minha inscrição. Quero estar lá. Muito bom. Muito bom. Acho que já teve uma edição aqui em Manaus no último ano, acho que uns 2 anos. É outra marca, né? É TEDx também, mas é outro nome. Então, não é conectado com a gente. Legal. Que bom que vai ser algo com muito a nossa cara, com muito da gente aqui. Sim. Grandes expectativas. Sim, a gente espera que seja um sucesso para que ano que vem a gente consiga ter muitos patrocinadores e faça 2 dias de evento. Com certeza, não tenho dúvida. Receba mais pessoas. É uma obrigatoriedade, como é o primeiro evento, a gente só pode receber 100 pessoas de público, né? É uma obrigatoriedade da marca. Mas a gente quer muito que seja lindo. Marcante para todo mundo. Pra seja gente uma experiência... Exato. Pra gente não só conseguir mais patrocínio, mas também receber o aval para fazer um evento maior. Que a gente sabe que a gente consegue receber mais gente. Para mim, eu tenho certeza que ele já é sucesso. Ai, amém. E a gente falando de TEDx, falando dessa situação tanto de embarque, eu participei recentemente de uma capacitação, liderando a capacitação para turismo de base comunitária. Foi um termo de colaboração com a Manaus CUT. Uhum. E a gente atendeu algumas comunidades afastadas, ali a comunidade do Antônio Aleixo, que vai ter um mirante, então a gente capacitou
a população ali. Então, a gente viu Que donos de maravilha. restaurante, mulheres empreendedoras ali que são maravilha. o chefe de casa, né? Sim. Então, que Sim. tem que dar o melhor para seus filhos. E a gente vê nascer projetos dali delas. De dizer, eu Total. vou montar o meu café da manhã e eu vou ganhar dinheiro aqui. Maravilha. E é o turismo que vai se movimentar ali. Saiu gente que vai fazer sua própria canoa e navegou para poder levar a turma para ver o pôr do sol ali no Do encontro das né? águas. Lindo. Mas o que mais me marcou foi visitar a comunidade ribeirinha de Fátima e ali do Livramento e descobrir que ainda passa ali o Rabecão, acho que é isso, não lembro o nome, mas é isso, é um barco de escambo, onde as pessoas ainda não estão ali aceitando No dinheiro, mas estão Livramento, eu não fazendo sabia, troca. não. Eu achei isso muito legal. Eu não sei se... Mas, na verdade, eu acho que eu sei, sim. Eu acho que é uma coisa que o time... Até a da Ana Lígia e a Dona Olga são envolvidas, que moram lá no Livramento. E aí, cara, que sensacional ver aquilo ali. A gente teve a oportunidade de Que legal. visitar ali uma comunidade indígena, também fica próximo ali ao Museu do Seringal, e onde eles têm essa placa que te recebe ali. Aqui a gente não recebe dinheiro, só trocamos. E ver o quanto ainda tem essas coisas que estão sendo mantidas e colocar o dinheiro no lugar dele, que ele tem que ficar, que é de nos servir, não estar acima, mas ali saiu uma empresa, a Amazon Ecotour. Então, eu fiquei muito feliz ali, legal. porque a gente também trabalhou impacto social em cima disso, né, pelo respeito aos nossos, de trazer a sustentabilidade e o autossustento também para essas comunidades e ver o quanto elas estão se desenvolvendo e fazer parte disso. Aqui com os nossos é muito... não tem preço, eu não consigo ainda quantificar isso, sabe? Isso é a importância de ter pessoas nossas à frente desses projetos, né, Clesley? Porque a gente respeita o que é a cultura daquele lugar, né? Porque, às vezes, a cultura deste lugar, o Livramento, que é tão próximo de nós aqui, é aqui do lado. Do ladinho. Mas tem uma prática diferente da nossa, que para nós pode causar estranhamento, porque a gente vive de outra forma, mas é a cultura desse povo. Eles vivem bem assim. Então, como é que eu aprimoro isso? Mas não como eu chego e mudo e digo que não é dessa forma porque vocês estão fazendo errado. O que é o errado? Se essa comunidade está vivendo de forma sustentável, saudável, feliz, por que eu tenho que impor a forma como eu acho da minha realidade da capital para impor como tem que ser? Que é o que muitas vezes acontece quando a gente fala de projetos, indústrias, empresas que vêm para a nossa região trazendo toda a sua força de trabalho do Sudeste. Legal. Nunca, queridos, assim, não vai funcionar. Vai até funcionar por um tempo, mas você vai perder dinheiro, porque essas pessoas elas não querem estar aqui, elas não vão se empenhar da forma como alguém daqui se empenharia, e você ainda vai... sempre você está pagando mais para essa pessoa do que você paga para a pessoa que está aqui no território já. Então, são as diversas desigualdades que a gente sofre, né? E que não levam a nenhum momento para o desenvolvimento da nossa região. Apenas a gente é do norte. Ser do norte é luxo, viu? Não é barato, não. Eu não troco por nada. E como é que estão as obras lá do Sul do Monte? Eu tenho que... Eu ainda não passei lá, não consegui ir lá, mas o Sul do Monte é incrível, né? É impressionante ali. É mais um capítulo, é mais um exemplo do que a gente está trazendo aqui. Um líder social que foi impulsionado e que recebeu apoio. E eu digo apoio de tipo, calma, se tu precisa, vamos fazer junto. E deu super certo, assim. E só para cima. É impressionante, assim, a jornada do que a gente conseguiu construir. É um projeto educacional para crianças da comunidade também, né? Tem muitas coisas acontecendo. Virou um grande centro de... Mas, assim, eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso. O Rogéferson, inclusive, é alguém que tu tem que trazer aqui para conversar, porque é uma aula conversar com o professor Rogéferson toda vez que você senta para falar com ele. Mas é um cara que usou das ferramentas que ele tinha para criar oportunidades para as pessoas da comunidade dele. Então, ali eles atendem de crianças às avós das crianças, com diversos projetos, com as oportunidades que vão surgindo. Se você quer fazer alguma coisa na sua empresa, tem um dinheirinho sobrando aí, quer fazer seu bom relatório de sustentabilidade,
Busque lá o Sou do Monte, que tem muita gente querendo trabalhar e precisando de impulsionamento financeiro para botar em prática. Sensacional. Obrigado. Que alegria te receber aqui. Eu ficaria aqui por 2, 3 horas conversando, falando de impacto social, sustentabilidade, que é o que eu amo. Assunto fácil pra gente. Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Sempre eu que agradeço. de Conta portas comigo. abertas. É muito bom saber de ti, saber do que tu tá criando aqui. A gente é força de trabalho de um mesmo grupo, que é o grupo de Manaus, e que a gente está fazendo pelos nossos. Então, a gente tem que estar o tempo todo junto e se unindo e sabendo do que a gente tem para entregar. Pronto, é a gente. Ótimo, obrigada. Acabou.